Vamos lá, então. Vamos lá, Henrique. Beleza? Continuando aí, nós começamos a falar na última aula aí sobre respiração celular. Nós vamos seguir agora nas etapas aqui da respiração celular. Lembrando que o processo básico é a quebra da molécula de glicose na presença de oxigênio, produzindo água, CO2, e liberando então energia, liberando o ATP. Então, esse processo aqui, obviamente, ocorre no interior da célula. E um detalhe, tanto da célula animal quanto da célula vegetal, né? Toda a célula eucariótica ela pode realizar todo esse processo aqui dentro da mitocôndria. Um detalhe, então, essa situação de quebra da glicose na presença de oxigênio, nós chamamos de combustão celular. E a combustão celular, por sua vez, tem como prerrogativa básica a liberação, tá, de ácido carbônico, ou seja, a somatória da água com o CO2. E aqui nós temos, como nós falamos na aula passada, nós temos a moeda energética da célula, que é o ATP. Então vamos colocar assim, nas células eucarióticas e nas células procarióticas, analisando os dois lados. Vou colocar primeiro nas procarióticas, nas células procarióticas, a respiração ocorre através nos mesossomos, através de enzimas, Deixa eu ver, tem mais alguém aqui. Vamos lá. Através de enzimas presentes na membrana de revestimento. Aí você tem um detalhe interessante aqui, ó. Embora sem mitocôndria, a respiração ocorre normalmente através das enzimas do mesossomo. Agora, já por outro lado, analisando os seres mais complexos, os eucariontes, então nós vamos ter aqui, ó, já nos seres eucariontes, o processo efetiva-se dentro do citoplasma fundamental. Dentro do citoplasma fundamental e na mitocôndria. Aí, você vai ter a efetivação do processo no citoplasma e na mitocôndria. Então aqui, ó, nesse caso,
como o processo está acontecendo tanto no citoplasma quanto na mitocôndria, tá? Você vai ter respiração em 3 etapas. Então, aqui nós vamos ter, ó, as etapas respiratórias das células eucarióticas. Então, nunca esquecer, quando estiver abordando assunto dessa natureza aqui, de respiração, aí sempre tem aquela pegadinha, né? Pegadinha, sim, às vezes pode ter uma pegadinha, uma situação que você está lendo, uma afirmação de que a respiração somente ocorre em células que apresentam mitocôndria. Isso não é verdade, tá? A respiração aeróbica. Mesmo em células sem mitocôndria, como os procarióticos, que não têm organóides citoplasmáticos, a respiração celular ocorre da mesma forma, só que é através de enzimas respiratórias presentes na região, tá? Dos mesossomos. Então, você tem enzimas respiratórias específicas. Então, eu vou colocar aqui, ó, enzimas respiratórias, ó, para ficar melhor. Respiratórias. São enzimas respiratórias específicas, tá? Então, aqui, lembrando aqui que nós vamos ter, então, 3 etapas fundamentais. Então, nessas 3 etapas, você tem o bojo de todo o processo da respiração celular. Então, quais seriam essas etapas? Etapas que a gente já viu, só que a gente vai dar alguns destaques, tá? Maior aqui, alguns detalhes. Então, nós vamos ter 3 etapas. Dentro dessas 3 etapas, uma é anaeróbia, tá? Vou colocar aqui, ó. A primeira, vou colocar assim, 3 etapas, etapas respiratórias. Então, você vai ter uma etapa anaeróbia, parece que é estranho, né? A gente fala de anaeróbia na ausência absoluta de oxigênio, tá? Uma anaeróbia no citosol, que é a via de Ebendemer-Horf, tá? Ou, vamos colocar aqui, ó, via glicolítica. Ou ainda a gente chama de glicólise. Então tá aí, uma anaeróbia e duas etapas aeróbias. Então, quais seriam essas 2 etapas aeróbias? Então, aí você vai ter, dessas 2 etapas aeróbias, eu vou ter uma na matriz mitocondrial, e essa na matriz mitocondrial a gente chama de ciclo de Krebs, ciclo dos ácidos, isso é difícil, né? Ciclo dos ácidos tricarboxílicos, os ácidos tricarboxílicos ou Krebs. E aqui você tem uma etapa nas cristas mitocondriais de mitocôndria. Então, uma etapa nas cristas mitocondriais. E essa etapa que ocorre nas cristas mitocondriais, nós chamamos de etapa de transportadora de elétrons, tá? Então, etapa da cadeia transportadora de elétrons. Então, aqui nós vamos ter aqui, ó, cadeia transportadora de elétrons, ou também conhecida ou cadeia respiratória. A primeira coisa aqui, vamos entender um pequeno resumo daquilo que ocorre, então, na etapa aeróbia, tá? Que ocorre dentro da mitocôndria,
e das etapas que ocorrem fora da mitocôndria. Vamos entender apenas um resumo. Inicialmente, depois a gente fala com mais detalhes, mas primeiro a gente tem que entender aqui, ó, o que significa a glicólise. Primeiro, vamos fazer um pequeno enunciado, para depois a gente entender aqui sobre a Ô glicólise. Zé, nem acredito que você vai passar um resumo disso. Tô até emocionada. Não, mas o resumo lógico mais complexo, só para complicar mais a vida de vocês ainda. Eu acho que eu não tenho cara de Madre Teresa de Calcutá, nem de, né, de bondade absoluta. Óbvio, Nossa, Zé, eu não vou te falar, sabe o quê? Nada. Vou te falar óbvio, nada. óbvio. Isso eu tô longe disso. Passo Eu só longe. te falo uma coisa, eu rezo pra você, tá? Falando nisso, além de você rezar por mim, ontem a lista movimentou muito ontem. Ô Zé, eu vou te falar, eu não tô nem acompanhando essa lista. O último dia que eu vi tava em 210. Foi semana passada. Eu não sei se ontem. Eu acho que parou, viu, Zé? Será que parou? Aham, olha aí Não, pra você a ver. menina lá vai surtar. Ela me mandou Quem? ainda. A Hã? Brena? Não, a coisa também, a, a Ashley. Ah, é a Não Ashley é também. Ashley, ué? Ela me falou. Nossa, a Ashley. Deixa eu até ver aqui ontem, ó. Onde que tá? Ela tem 240, eu acho, né? Ué, então, achei que até, no dia de ontem ia aproximar bastante dela, coitado. Eu acho que não chama mais, é. Tadinha, eu até falei pra ela que eu acho que chama. Não, Mas eu chama, acho que sim. não chama. E fica fazendo doce agora, eles são desse Nossa, jeito. sacanagem, vai fazer 2 semanas de aula já, ué. Não, mas eles chamam até com 40 dias. É, né? Faz essas coisas mesmo, isso só para judiar do aluno. Mata o cara do coração. Deixa eu ver se tem Ah uma lá, a coisa. Maria Fernanda falou que parou em 215, Zé. Então ontem foram só 5. Então, eu acho que pra chegar em 240 tem gente demais, Zé. Nossa. Não, mas ainda roda, sim. Mas vai rodar, sim, realmente. Tadinho, podia chamar ela, ela é gente boa. E não falta 25 ainda. Não, mas aí vai. Ah, chamou. A Júlia ia tentar. Você falou aí, ó. Chamou a Júlia Valim ontem, 215. Ó, a Júlia. Então, mas tem um problema, né? O problema da Júlia, eu falei, Júlia, o problema é que ela fez o Enem no ano passado como treineira, entendeu? Ah, não vale, né? Então, é aí que é o problema. Sacanagem, viu, velho? Que Falar. bosta. Fez como treineiro. Aí treineiro fala, Júlia, vai ter problema, porque fez como treineiro. Não Ah, sei. coitada, ela não consegue entrar, não. Então, nossa, já estava tudo. Ela falou, não, Zé, eu vou tentar lá fazer como é que fala, a matrícula lá e tal, né? Sacanagem, viu? Nossa, esse pessoal, coitado, dizer, tá tudo morrendo. É porque ela tá no meio do terceiro colegial, né? Querendo ou não, é Exatamente. metade. Não, se ela tivesse feito, e outra, ela não fez 18 ainda também, tem esse problema, vai fazer 18 ano que vem. Se ela, Ah, se ela tivesse feito o ano passado o Enem normal, né? Mas não tinha jeito de ela fazer, ela estava no segundo, e como é que ia é no fazer? segundo. Eu só podia fazer treineiro mesmo. Ai, coitada, É, Ih, só 5. Isso aí é ruim. Isso é eu acho que ruim. não roda, não, Zé. Não, ainda vai rodar mais um pouco, mas agora não sei se roda Eu acho 25. que não passa de 225. Então, agora tem que. Vamos esperar, né? Isso aí Coitado. é foda. Nossa, é pior que você fica nessa expectativa que trava tudo. Você não sabe se você continua fazendo outra coisa, aí você não, você não Ainda tem bem que eu fiquei cabeça, longe. né? Você fica naquela, eu vou esperar para ver, é muito complicado. Nossa, Vou demais da fazer um conta. resuminho aqui, então. Resuminho bem, bem bacaninho aqui, né? Para a Bem o gente que tá falar. na prova, bem matéria de Calcutá. Matéria de Calcutá não tem como chegar em 1% da bondade daquela mulher, viu? Nossa, não tem mesmo. Eu admiro ela demais. Deus me livre, aquilo lá é uma coisa assim que não tem, a gente está muito longe daquilo. É um nível dela Nossa, de solidariedade humana que não, é um negócio pior que é, Zé. inacreditável. Cumplicidade. Exatamente. Então, olha só o que acontece na glicólise. Na glicólise a gente tem, vamos colocar assim, ó, a lise, ou a quebra inicial da glicose sob a ação da enzima
PFK. Lembrando que essa enzima aqui, ó, fosfofrutose nase, sob a ação da enzima PFK, que vai levar, então, à formação de quem, Marcelo? Sob a ação da enzima PFK, formando O FAD ou NAD, como é que é mesmo? a Esqueci. frutose. Bom, primeiro, antes, tem que ser nessa sequência, ó. Ah, Frutose bifosfato primeiro, né? Primeiro forma a frutose. Você vê que na fotossíntese, a frutose, aí você quer a jogadinha aqui da pegadinha. Na fotossíntese, a frutose bifosfato forma a glicose. Lá no ciclo de Calvin-Benson, na via cíclica. Agora aqui não, aqui começa invertido, porque a equação é invertida. Então é a glicose que forma a frutose. Mas esquece, deleta que eu falei, que isso aí é importante. Entendeu? Então, Zé, então anota isso aí pra gente. a frutose, a quebra inicial da glicose sob a ação da enzima PFK, formando a frutose bifosfato, que sofrerá, Frutose, bifosfato e glicose, né? Beleza. sofrerá algumas transformações, algumas transformações. Pegadinha, então vai ser essa. Porque se falar na questão, assim, que na respiração celular, né, você tem a frutose que dá origem à glicose, não é a frutose que dá origem à glicose na fotossíntese. Agora, na fotossíntese, frutose origina a glicose. Agora, na respiração, glicose que origina a frutose na glicólise. Entendeu? Nossa, como é que você tem cabeça pra enganar os outros desse jeito na Mas você tem que prova? ficar pensando exatamente naquilo que você pode puxar o tapete, né? Que sofrerá algumas transformações até originar, aí sim, você falou aí, até originar a vitamina, que vai ser a vitamina B3, tá? Ou a gente vai chamar aqui de niacina, ou ácido nicotínico, como você falou na aula passada, ou, então vai ser a B3, niacina, ou ainda, nós vamos ter aqui o nome, né? NADH2. E a Giovana? A Giovana está em que posição mesmo? A Giovana tem 382. Ah, não, em 300? É. Ah, então tá meio longe, né? Ô Zé, eu vou falar, eu tava conversando com a Ana Júlia ontem, que é uma amiga minha. Ela, a Ana Júlia ficou em 700 e... A Ana Júlia fez 710 no Enem. Aí a gente tava conversando. Eu falei, Ana Júlia, 710 não. 670, uma coisa assim. Aí eu tava falando pra ela. Falei, Ana Júlia, filha, nem preocupe, porque o povo que entrou tá tudo na faixa de 700, é. Mas tem uns que entraram aí que tá baixo, viu? Eu acho que aí foi a redação, porque não é, mas a maioria foi tudo na faixa de 700 mesmo. Uai, tipo assim, menos de 650, eu não vi ninguém entrando. Não, 650 menos que isso, não. É verdade. Tá louco. É verdade. Eu vou te falar, viu? Eu achei esquisito demais, porque. Esquisito não, né? Mas eu não esperava que seria nota alta assim, não, com essa pandemia e tudo mais. Ah, mas isso aí é aquele desespero. Vamos ver agora quantos que vão desanimar, vão desistir, né? Tem isso também, vamos ver. Tem uns que faz. Bom, agora a jogada também, às vezes o cara faz a matrícula, ele segura o semestre, depois acerta esse semestre, depois vai vendo como é que faz, né? Tem isso também, vamos ver. Porque tem muita gente mais Tem velha aí, isso. eles vão precisar, às vezes, de financiamento, né? Estudantil. Aí eu não sei como é que. Vamos ver. É aquela questão da empolgação e tal, mas o problema é seguir na faculdade. Então vamos lá. Sofrerá algumas transformações até originar a vitamina B3, niatina, niacina ou NADP ou NADH2. Então o que vai acontecer agora? A partir da reação 7, vamos colocar assim, ó, a partir da R7, outros compostos intermediários vão sendo sintetizados
provenientes da frutose. Nas reações 8 e 11, a síntese de 2 ATPs. 4 ATPs. De 4 ATP. Enquanto que nas reações 6, reações 1 e 3, 1 e 3, aqui você vai ter, então, o consumo de 2 ATPs, ocorre o consumo de 2 ATPs motivados pela ação da EPFK. Da PFK. Então, havendo assim um lucro energético, há sim um lucro energético. Vamos colocar assim, há um lucro energético de 2 ATP durante todo o processo glicolítico. Ô Zé, mas o final da glicólise não é a frutose que... Aí o ácido pirúvico, né? Final, esse é a produção do ácido piruvato. Final, agora, a partir da reação 11, você vai ter a formação de 2 mols de ácido pirúvico, do piruvato, né? Do ácido cetocarboxílico. Que vai formar o final Não vai formar no final a glicose? Não, glicólise é o nome das 11 reações. Não vai formar a glicose no final de tudo? Não, isso aí é na fotossíntese. Aqui não vai formar glicose, aqui você vai consumir a glicose. Aí na fotossíntese, no final do ciclo de Calvin, aí a frutose vai formar a glicose. É verdade, é o ciclo de Calvin. Você está confundindo com o ciclo de Calvin-Benson lá, né? Eu lembro do meu caderno, que está em cima. Mas exatamente isso aí que pega mesmo, que a pegadinha é exatamente essa. Você tocou no ponto nefrálgico da questão, entendeu? Agora eu lembrei mesmo, que eu estava achando. Aí, no ciclo, foi uma das primeiras aulas que a gente viu, né? Nessa volta agora. E no ciclo de Calvin, que acontece isso, é nas reações, tipo, lá perto da 8, não é? Não, lá a gente não põe nome nas reações, você põe lá PGAL, que é a triose fosfato, o aldeído fosfoglicérico. Aí tem 2 caminhos. Pode fazer a via cíclica, regenerar a ribulose monofosfato, para regenerar uma nova ribulose de fosfato que vai fixar-se com o CO2 que estiver entrando, ou a via acíclica, onde ele vai produzir cada 2 compostos, cada 2 aldeídos com 3 carbonos se fundem, forma frutose bifosfato, e cada frutose bifosfato forma uma molécula de glicose. Tá. E depois vai condensar na raiz como amido. Aí tem aquela pegadinha que eu falei para vocês da aula de ontem em relação à aula de hoje. Aí você tem assim, ó, no homem, essa glicose, ela é condensada onde? No fígado ou nos músculos. Só que aí nós temos como reserva o glicogênio. Então, a glicose, ela forma uma grande molécula, o glicogênio. No vegetal, a glicose ela vai formar, então, uma grande molécula, só que onde que é a reserva? Parênquima milífero radicular. Então, nesse parênquima milífero radicular, você vai ter a formação de quem? Do amido, tá? Que é a grande reserva nutritiva do vegetal, que é a condensação de moléculas de glicose. Portanto, se eu tenho
várias moléculas de glicose condensadas no vegetal, eu tenho, então, um polissacarídeo, que eu chamo de amido. Já no tecido animal, se eu tenho a condensação de várias moléculas de glicose, eu tenho o que nós chamamos de glicogênio, que é um polissacarídeo animal. Então, isso aí que é exatamente as fontes, assim, de você puxar o tapete na hora, entendeu? Porque aí você mistura o metabolismo do carboidrato. Por isso que eu comecei essa aula aqui falando, no ano passado, sobre o metabolismo do carboidrato. O metabolismo bioquímico do carboidrato no gênero, né, animal, ou no gênero humano, por exemplo, e você mistura com o metabolismo químico do carboidrato exatamente aonde? Na fotossíntese. Aí que você confunde a cabeça. Porque quando a gente começa o processo de fotossíntese, dá uma olhadinha aqui, ó. Qual que é a equação geral da fotossíntese? Não é a mesma, só que a equação aqui está invertida, né? Na fotossíntese. A gente coloca aquela setinha para cá. Então, essa equação aqui, ó, ela tem o que a gente chama de duplicidade. Ela pode tanto ocorrer nesse sentido quanto nesse sentido. Só que quando ela ocorre nesse sentido, é a glicose que está sendo queimada, vamos dizer assim, a combustão celular, na presença de oxigênio, e você sabe que, não pode esquecer essa expressãozinha, oxigênio é um gás, o quê? Oxigênio é um gás comburente, certo? Então, oxigênio é um gás comburente. Ou seja, para que haja queima dentro da atmosfera terrestre, nós precisamos desse gás. E esse gás é o oxigênio. Então, a partir desse gás, nós temos o quê? Combustão. Tá? Então, essa combustão, muitas vezes, não é apenas uma combustão com emanação de energia, é uma combustão a nível extracelular. Ela é tanto extracelular, quanto ela é também o quê? Intracelular. Só que tem uma diferença. Você não pode esquecer dessa diferença. Quando eu tenho uma combustão extracelular, coloquei fogo em alguma coisa, uma folha de papel. Normalmente pegou fogo porque tem oxigênio no ar, óbvio, que é o gás comburente. Só que o papel que está queimando, ou qualquer coisa que eu vou atear fogo, ele vai o quê? Liberar calor rapidamente. Tá? Então, libera aquela fonte de calor rapidamente. Em contrapartida, em nível celular, dentro da célula, isso não acontece com tanta facilidade. Então, o que acontece em nível celular? Tá? Em nível celular, ele libera também o calor, com um processo que nós chamamos de combustão, só que essa energia liberada, ela é liberada de forma paulatina. Então, guarda bem essa palavra, paulatinamente. Isso porque ele é comburente. Isso. Ele não deixa de ser comburente, tá? Ocorre a combustão. Só que essa energia que está sendo produzida com a quebra da glicose, agora, ele vai liberar agora, devagarzinho, tá? A energia na forma de ATP. Tá. Não vai liberar de uma vez, não vai liberar tipo uma fonte calorífica, quando você sente que algo está queimando, você sente que está vindo aquele vapor quente de uma vez, daí logo que acabou ali de queimar a folha, acabou o vapor. Não. Dentro da célula, ele vai liberando paulatinamente aquela energia, e aquela energia, aos pouquinhos, ela vai sendo armazenada naquilo que nós chamamos de moeda energética, que é o ATP. Então, à medida que você vai armazenando esse ATP, a célula ela vai tendo combustível, vamos chamar assim, combustível celular armazenado, para que ela possa realizar as funções metabólicas. Ah, mas quais são as funções metabólicas? Por exemplo, como é que o ribossomo ele vai sintetizar proteínas? Ele precisa de uma motivação energética. E essa motivação energética ela vem a partir de compostos como o ATP. Só que o ATP, ele acumula, só que ele acumula ali na glicólise, no ciclo de Krebs na cadeia respiratória, só que à medida que a célula vai precisando, ela vai consumindo esse ATP. Então, o que acontece? Esse ATP ele precisa ser, então, reposto. Como que ele é reposto? Quebrando mais moléculas de glicose. Por isso que a gente precisa alimentar, por isso que a gente precisa desse metabolismo glicolítico, tá? Exatamente para abastecer a parte interna da célula.
Ah, Zé, eu agora eu tô fazendo dieta. perdi toda a glicose dentro da célula. Acabou Perdi tudo. tudo. Você não tem como você reagir. Se ela ficar muito tempo sem alimento, a célula vai morrer. O que você falou, Marcelo? Eu tô fazendo jejum intermitente agora pra emagrecer. Já emagreci 3 quilos. Mas só que isso aí tem um problema, Marcelo. Você perde massa muito rapidamente, mas aí você tem que manter, entende? O jejum, ele é complicado, essa questão de jejum intermitente. Porque você perde rápido, mas depois, qualquer desnível, o que pode acontecer? Você fala assim, nossa, Zé, eu tô ganhando muita massa na quarentena. O principal fator que leva você a ganhar massa na quarentena é porque eu fico muito em casa, fico comendo. Não é só isso, não. Isso é um aspecto. Agora, o principal fator é a ansiedade, viu? É a É, ansiedade, engorda de ansiedade. fica aquela coisa total, você engorda literalmente Eu mesmo. não como muito, Zé. Né? Eu não como muito, eu só engordo mesmo de. Eu fico muito ansiosa, né? Aí é ansiedade. Aí você tem que fazer duas coisas. Eu não sou muito adepto dessa questão, não, porque você vai ter. O que vai acontecer? O jejum prolongado, esse jejum intermitente, aquela coisa, você prolonga muito, teu organismo vai sentir, principalmente teu sistema imunitário. Tá? Aí você vai ficar mais fraca, sistema imunitário mais frágil. E como você vai ficar com o sistema imunitário mais frágil, você vai ter uma queda na imunidade. Como você tem uma queda na imunidade, você fica mais propensa a desenvolver doenças relacionadas à imunidade, inclusive doenças de natureza respiratória, tá? Sinusite, problema e tal. É, Então, que eu já. eu não sou muito. Eu acho assim, o ideal mesmo eu quero emagrecer, alguma coisa assim. Então, você tem que fazer um tratamento assim, muito restrito, com um bom nutricionista mesmo. Né? Eu sou nutricionista, aham. Aí você come, você tem. A questão é o seguinte: para emagrecer, a questão não é não comer, é a questão de saber o que comer. É Né? isso que ela me fala. Exatamente. Aí você vai falar o quê? Falou, bom, primeira coisa que eu vou restringir, não totalmente, porque a gente está vendo aqui a importância. Aliás, isso também é coisa da prova de vocês, que eu vou falar aqui agora. O carboidrato é um vilão para engordar, é até pior do que o lipídio, mas só que do que a gordura em si. Só que ele é necessário também. Certo? Aí você fala assim, não, zero carboidrato, né? Aquela dieta low carb lá. Então, mas isso aí é meio louco, né? É meio louco, porque o teu organismo, a tua célula, ela foi preparada, na verdade, em primeira instância, que a gente viu na aula passada, a trabalhar com quem? Com o carboidrato. Ela não foi, como é que fala? Não foi preparada para trabalhar com lipídio diretamente, embora ela trabalhe também com lipídio. O lipídio é uma segunda via de escape. Quando que nós vimos lá no caso, por exemplo, da pessoa que tem diabetes. Quando você não tem entrada de carboidrato, a célula tem que consumir alguma coisa. Então, vai consumir o quê? Vai consumir o lipídio, tá? Da boa gordura do músculo para ela conseguir respirar. Mas isso aí é um subterfúgio dela, uma escape, uma saída que ela realiza. Mas não é a via normal, Aí tá? por isso que perde massa magra? Hã? Aí por isso que perde massa magra? E por isso que não é bom, a pessoa começa a secar. É, Agora, você tem que saber aí uma pessoa boa para você fazer essa comparação aí de perder massa, essas coisas, tinha uma facilidade muito grande de perder, perdia muito, é a Marina, tua irmã, perdi. entendeu? Então, a Marina tem essas doideiras, mas só que a Marina faz umas dietas meio mais doidas do que tudo, né? Mas Faz. a Marina sempre, a Marina é meio obcecada com esse negócio, né? Marina sempre É, fininha, né? Sempre sempre. fininha, sempre Agora, fininha. Uma preocupação. agora ela tá. Porque a Marina agora. Antes ela não bebia nada quando ela namorava o Ulisses, porque ela mexia com esse negócio de academia. Aí É. agora ela voltou pra dieta. No início do ano ela perdeu 12 quilos, que eu te falei. Aí agora ela voltou pra dieta de novo comigo. Nós estamos Então, firmes. ela é muito, muito focada nessa questão, né? E ela também agora tem um detalhe, ela já está com 22 ou 23, né? 22. 22, né? Então, a Marina está com 22 anos. Então, o que acontece? Mas é muito nova ainda, mas a partir dos 25, o metabolismo nosso vai ficando mais lento. 30 anos, então, Nossa, é a chave, entendeu? é Você tem demais. aí o metabolismo fica um pouco mais, que é por causa da idade. Não tem nada a ver com só, porque eu tô com problema de tireoide. Pode ser que tá com problema na tireoide, T3, T4.
Mas isso é um aspecto. Mas a tendência, ele ficar mais lento. 30 fica mais lento, 40 fica mais lento ainda. Aí você tem mais tendência de ganhar massa Nossa, eu já gorda. Aí é massa gorda mesmo, não é massa magra, não. Que é a massa ideal, entendeu? Então, assim, aí você tem que olhar assim na tua família, como é que é, pessoal, assim, a maioria das pessoas tem mais massa, tem menos massa, são mais gordo, ou são mais magros. Tá? Aí você vai. Isso aí normal. projeta a tendência que a gente tem geneticamente, entendeu? Ai, nossa, eu já nem sei mais o que eu faço. Nossa, Eu olho para minha família, por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Né? Eu olho para minha família, 95% são obesos. São obesos. Estou falando de obeso mesmo. Aquele pessoal que você faz lá, índice de massa corpórea, vai dar acima de. Se tiver de 30, 35, ainda tá bom. Fora aqueles que estão acima de 35, pra você ter noção. Entendeu? Então, assim, sou eu, um tio e uma prima, basicamente, que é exceção. Que a gente consegue, mas eu nunca tive tendência também de ganhar muita massa. Aliás, quando eu era adolescente, assim, na idade, e depois na juventude aí, eu era muito magro, inclusive. Mas, assim, nesse caso, fui premiado, porque a maioria é uma briga que você não tem noção. Briga com a balança, você faz dieta e não sei o quê. Aí você vê não. que tem até. Ele se esforça, entende? Mas um pouquinho que larga, um pouquinho que fica ansioso, sobe de novo. Mas é uma luta constante, porque isso aí é uma questão de saúde, não é uma questão de estética, só, porque Não é saúde. por estética. Não, isso é uma questão de saúde em primeiro lugar, estética em segundo lugar. Aí vamos lá, então. Então você tem um lucro aqui, né, de 2 ATPs. Qual a diferença do animal e da pessoa, do vegetal e da pessoa? Não, mas aí é a prova. Aí você Mas puxa o tapete, não tem dó de mim. Não, mas aí é a prova, e a prova vai falar essa diferença. Você vai ler essa diferença na prova. Então, Não, voltando lá. deixa eu voltar aqui. Então, vamos voltar nessa questão. Então, você tem a célula animal e tem a célula vegetal. Então, qual que é a diferença marcante? As duas células realizam o mesmo processo de respiração. Então, com relação à respiração, as duas células têm mitocôndrias? Tem mitocôndria. Elas vão realizar as 3 etapas aí, dentro da mitocôndria? Vão realizar. Com algumas nuances, mas aquilo que serve para vegetal serve para animal. Então, a via glicolítica, o ciclo dos tricarboxílicos e a cadeia transportadora de elétrons, isso acontece? Acontece. Não muda nada. Produção de ATP, mesma coisa. Tá? Vai produzir, ao longo de cada molécula de glicose, vão produzir 38 ATPs. Agora, o problema é a comparação com a fotossíntese. E a fotossíntese, então, você tem aqui uma via de mão inversa. Porque a grande jogada aqui, o que acontece aqui? Aqui eu tenho compostos simples formando compostos complexos. Isso é fotossíntese. Agora, a respiração, eu tenho compostos, tá? Complexos liberando compostos o quê? Simples. Então, veja só, na fotossíntese, essa molécula de CO2 que está sendo sequestrada pelo CO2 e que foi para o interior da célula vegetal, só que ali na fotossíntese eu preciso ter o quê? Preciso ter cloroplasto. Isso eu não tenho na célula animal. Então, esse CO2 aqui, ele vai fundir-se a ribulose, que a gente chama de ribulose de fosfato, no ciclo de Calvin-Benson, na matriz do cloroplasto, e vai formar um composto instável sob a ação da enzima rubisco com 6 carbonos. Só que pela instabilidade desse composto, esse composto ele sofre lise. Ao sofrer lise, ele vai formar 2 compostos intermediários. Como é que chama esses 2 compostos intermediários? Aliás, é uma das próximas aulas, talvez amanhã, a próxima aula de química nossa. Ácidos carboxílicos. Aula fundamental para vocês. Como é que chama esses 2 compostos intermediários? Como é que chama? Não é? Do que? Que são produzidos a partir da quebra do composto instável produzido pela enzima rubisco no ciclo de Calvin. Como é que chama os 2 compostos intermediários? Que a gente viu agora recentemente. Esses 2 compostos. 2 mols do quê? PAL e o PGA? PGA, isso aí. 2 mols de ácido fosfoglicérico. Esse ácido fosfoglicérico, ele é um ácido carboxílico com 3 carbonos. O que vai acontecer com esse ácido carboxílico com 3 carbonos? Ele vai sofrer o quê? Desidratação. Quem que vai levar esse ácido à desidratação? O composto que é produzido no fotossistema 2 durante a fotólise de Hill.
Qual composto energético que é uma vitamina que foi produzido pela doação de prótons e elétrons na fotólise de Rio? Qual composto energético? Água. Além da quebra da molécula de água, para a quebra da molécula de água, você teve a liberação de 2H+, são 2 prótons, que junto com os 2 elétrons que vêm das clorofilas B e A, você vai ter a oxirredução do NADP e vai ter a formação do composto energético. Como é que chama esse composto? ADPH2, que é NADPH2. Que é a vitamina a vitamina B6. conhecida como É, é um nome de louco, peraí. piri Piridoxina. piridoxina. Então, aí você tem então, a formação do NADPH2. Aonde esse NADPH2 vai ser utilizado agora? Vai ser utilizado sobre o PGA, tá? Sobre os 2 ácidos fosfoglicéricos. O que ele vai fazer? Ele vai reduzir o PGA, ele vai desidratar o PGA e vai formar quem? O PGAL, tá? Que é o aldeído fosfoglicérico a triose fosfato. Acontece que toda vez que ele desidrata um ácido carboxílico, ele consome ATP. Então, essa reação bioquímica é uma reação que envolve o consumo de ATP através do princípio da entalpia. Então, você tem a desidratação, a formação de 2 trioses. Eram 2 PGA, passa 2 PGAL, que é a triose fosfato. Aí que é a grande jogada, tá? Então, esse PGAL, ou triose fosfato, ele pode seguir duas vertentes. A primeira vertente é regenerar a ribulose, a segunda vertente é fabricar a glicose. Só que para ele fabricar a glicose na região da raiz, ele precisa primeiro fabricar quem? A frutose bifosfato, antes de fabricar quem? A glicose. Peraí, aquilo que você falou antes que era uma diferença, era pouca até que você falou. Não, então, aí a diferença pouca, em poucas palavras, que na respiração celular, a glicose é quebrada formando inicialmente a frutose bifosfato. Glicose e frutose. A glicose forma a frutose bifosfato. Em contrapartida, na fotossíntese, ao término do ciclo de Calvin, Benson, a frutose bifosfato é que forma quem? A glicose. Tá. Você tem aí uma via invertida. Por quê? Porque são processos complementares. É a mesma equação, só que em direções opostas. Então, na hora da prova, vocês vão entender tudo isso. É fácil. Você poderia dar uma aula que chamasse o título Puxa os Tapetes. Mas em todas as aulas eu falo indiretamente sobre essas questões. É por isso que eu estou em todas as aulas. Preparando, né? É por isso que eu estou em todas as Não, aulas. porque você não sabe o dia que eu estou mais complacente, o dia que eu estou com resquício de Madre Teresa, entendeu? Você nunca sabe. Isso é Zé, muito... tanto você falar, eu briguei com o Gabriel. Não, mas eu não falei para você brigar com o Gabriel, não. Não, mas de tanto você colocar fogo, você colocou olho gordo. Não, é combustão, não é fogo. É porque você está no meio onde tem oxigênio. Isso aí é combustão. Que olho gordo? Não vai ver olho gordo. Você que vou ter inveja agora? Não. Eu estou falando o óbvio. O óbvio. O óbvio. Tô zoando, eu gosto de ter prioridade. Ele não estava me tratando como prioridade, aí eu achei ruim. Não é, não. Você está abalado psicologicamente, aí você quer descontar nele. A realidade é outra. Não é isso, não. Não é que não está te tratando, não. Aí você começa a enxergar as coisas. Não estou só em defesa dele. Uhum. Você começa a enxergar as coisas com o teu óculos, entendeu? Aí é de acordo com o que você interpreta a realidade. Não necessariamente de acordo com o que a realidade está acontecendo. Aí você se sente fragilizada, você se sente ofendida. Mas essa é uma percepção que talvez ele nem tenha noção do que está acontecendo nesse sentido e nem está entendendo por que você está agindo assim. Entende? Essa é uma interpretação que você está fazendo. Às vezes, na ótica dele, ele interpreta totalmente diferente. Eu fiquei muito com ciúme, porque a gente combinou do cachorro ficar todo dia aqui comigo de tarde. Aí ontem ele não deixou o cachorro comigo de tarde. Aí eu achei muito ruim. Tem nada a ver, não. Tem espaço para ele, para o cachorro, são situações diferentes. Não tem... Cada um é cada um. Não tem nada a ver.
Mas esses problemas aí, principalmente em plena pandemia, pessoal muito estressado, essas coisas tudo e tal, acontece. E briguinha vai acontecer mesmo, né, cara? Pode ficar sossegado que isso aí vai acontecer. E eu te digo mais ainda. Você vai achar que eu sou louco. E realmente você não vai estar longe da realidade. Não sou muito certo mesmo, não. Mas uma coisa você pode ter certeza. A melhor coisa, não estou falando que isso deve acontecer, não. Tá? Aham. Mas estou sendo bem claro. A melhor coisa para você entrar na faculdade é sem nenhum vínculo afetivo. Aí você fala, nossa, Zé, mas isso é duro, hein? Mas é verdade. Vínculo afetivo, que eu digo, é um negócio de namoro. Aham. Só atrapalha. Só atrapalha. Principalmente na faculdade de medicina. Você tem uma cobrança danada, aí a pessoa ensina, isso não vai acontecer, você não liga para mim, não sei o que e tal. Melhor coisa é não ter vínculo nenhum. Agora, é lógico, não é fácil. Você tem um namoro de 4 anos, 3, você não termina assim da noite pro dia, lógico que não. E de repente vai que é o cara que você vai casar mesmo, tal, É. né? A vida é assim também, né? A gente fala assim, a chance de ser, na maioria das vezes, ser o primeiro assim, que já casa assim, é muito difícil, mas quando É. acontece também. Todo mundo fala. Acontece. É pouco provável, mas não é totalmente improvável. Diferente. A única pessoa que eu conheço que namorou a pessoa que casou foi minha mãe. Mas a época minha, até a época da tua mãe, são épocas totalmente diferentes, viu? Não dá para você fazer essa. Nós vivíamos uma Comparar. época diferente. Era muito. A sociedade é diferente, é muito. O pessoal muito conservador, entendeu? Aí existia toda aquela pressão mesmo do núcleo familiar. As mulheres, por exemplo, não tinham liberdade. A mulher não podia, tipo assim, tinha que acertar no alvo, entendeu? Ela não É. podia ficar. Se ela tivesse 3 namorados, por exemplo. Aí tu, nossa, ela já namorou fulano, nossa, já. Não estou falando, namorado, estou falando. Isso é Aham. namoro, entendeu? Uhum. Estou falando nada demais, só o fato dela namorar. Se ela começa a namorar, essa aí é muito namoradeira, essa aí sai com muita. Nossa, era na sociedade, a mente, na nossa época, tua mãe deve ter mais ou menos a minha idade, não sei, mas deve ser mais ou menos depois Tem. da minha idade. A mente das pessoas era muito quadrada. Você não Não, tem. minha mãe é mais velha que eu sei. Minha mãe tá com 45, Zé. Não, minha mãe, tua mãe é mais nova do que eu tenho 46. Ah, Então, é? mais nova. 45. Então, assim, a mente, uma hora você senta, fala para ela contar a geração nossa, para você ver, que nós Não, passamos pela mesma geração. A mãe deve ser de 74, eu sou de 73. A tua mãe passou pela década de 80, entendeu? A década de 80. 70 não vai lembrar, porque ela já tem 5 anos. Mas a tua mãe passou pela década de 80, que na juventude dela foi a mesma juventude minha. Década de pô, 80. Nossa, o povo era muito absurdo, mano. Você tá doido, você não tem noção. tinha Era assim, tempo. era legal, entende? Mas se você contextualizar hoje, você vê a sociedade hoje a pessoa tem um filho, por exemplo, ela vai viver a vida dela, depois ela pode casar de novo. Naquela época, se a mulher separasse do marido, você não tem noção o inferno que era. Ela ficava mãe dos filhos, se ela casasse de novo, ela era considerado, né? Essa mulher não vale nada, olha, ela casou de novo. Agora, o homem ele podia ter 200, nossa, hoje o pessoal fala de machismo, né? Ainda tem machismo, sim, tem muito. Mas melhorou muito, viu? Deus me livre. Nossa, aquilo era Demais, crê um em Deus, negócio pai. Ô Zé, ridículo. você viu aquela história da menininha de 10 anos lá que precisou fazer o aborto? Um absurdo aquilo, um negócio comovente, né? Que dói no coração, entende? Uma criança que foi abusada durante 4 anos, né? Nossa. Uma criança abusada durante 4 anos, dos 6 aos 10 anos. E o negócio mais absurdo ainda, você viu que ela deu entrada ao hospital com dor abdominal. Ela não sabia que ela estava grávida de 22 semanas, né? Deu Então, entrada ao hospital, entendeu? Com 22 semanas de gestação. A dor abdominal que ela sentia, porque, lógico, o que ela tem de útero ainda? Deve estar em formação, né? Para abrigar uma criança. E outra coisa, nossa, outro velho, que problema. O sacanagem. que aconteceu, provavelmente? Esse monstro, esse cara é um monstro, né? Não tem nem nome para isso. Um monstro. Esse cara, ele abusava dela, e óbvio, a menina ainda era uma criança e não tinha menstruado. O que deve ter acontecido? Ela entrou no ciclo, né? O ciclo dela veio mais cedo, um pouco mais cedo, com 10 anos, a menarca, a menstruação, etc. Aí ela começou a ovular, nem sabia, e engravidou, Nossa. né? Então, assim, Que isso, 10 anos é criança, velho. que situação, né? Que situação. Agora, quanto ao aborto em si, é uma questão
É uma questão vamos dizer assim, de precaução sanitária. Porque, Eu veja também você, acho. como é que uma criança de 10 anos para gerar uma criança? E Não outra tem coisa, como. tem um outro problema também. Tem a questão da pessoa, como é que a cabeça da pessoa fica? Você sendo abusada durante 4 anos, está grávida da pessoa. Então, aí você tem que escutar a pessoa. Ah, não é porque escutar a pessoa, a mãe, a família, porque, não é porque não sei o quê, a pessoa não consegue ficar 9 meses com aquilo na cabeça, entende? Então, quando Pois ele é, nem tinha mãe. é muito complicado. É? Nem tinha mãe, não, tadinha. Era criado pela avó. Aliás, ela não tinha mãe, a avó que toma cuidado dela, Que isso. dó. E É, outra coisa, como é que uma criança de 10 anos vai ter filho e para criar e para fazer a vida dela? nossa, é uma coisa assim, não dá para entrar, entendeu? Mas ela já foi feito, né? Fez o aborto, Fez o agora aborto. eles vão mudar o nome dela, até vai mudar o nome, etc. Tal, porque aquela idiota lá, daquela Sarah, né? É, Jerominger, lá, que teve que divulgar até isso também, que a mulher lá é uma completa idiota, né? Uma coisa, não, sem comentário. Vamos voltar aqui, né? nem falo Aí, nada. não, aí o pessoal vai fazer agora. Não tem outra solução ali mesmo, é isso mesmo. Aborto não tem, isso pela legislação é isso mesmo, não tem outra forma, infelizmente. Eu acho Mas que ia morrer a menina e a nenê. a criança, exatamente, mas a criança não tem nada com isso. Não, a criança não tem, de fato, mas como é que você vai? Você tem que fazer uma opção. Vai correr o risco de perder mãe e filho, né? Então, não tem jeito. É difícil, né? Tem Complicado. um youtuber que até agora ele falou que quer pagar toda a faculdade dela até o final, quer ajudar a avó a criar ela. Para ter uma inserção, de fato, na sociedade novamente, né? Porque Tadinho. essa menina não teve infância, certo? Não teve infância, simplesmente isso. Então, vamos voltar aqui, então, vamos concentrar aqui agora. Então, aqui você tem, então, há um lucro energético, então, de 2 ATPs durante toda a etapa glicolítica, tá? Ao término, vamos colocar assim, então, ao término, falei muito hoje, de que eu não devia falar sobre essa questão aqui de fotossíntese glicose. Ao término das 11 reações, são produzidos 2 ácidos cetocarboxílicos. Então, esses ácidos cetocarboxílicos aqui nós chamamos de ácido pirúvico ou piruvato. Com 3 carbonos, cada, tá? Então, cada ácido pirúvico ou cada piruvato, ele apresenta apenas 3 carbonos. Então, você tinha um princípio, um princípio básico aqui, ó. Então, você teve assim, ó, vou falar uma vez, vou colocar aqui. Então, uma exose, resumindo, que é a glicose, ela transforma-se numa segunda exose, que é a frutose, e no final forma 2 triose. Guardou, né? Então, uma exose transforma-se em outra exose. Essa exose aqui é a frutose bifosfato. E no final das reações, produz 2 trioses. E essas trioses aqui são os ácidos pirúvicos ou piruvatos. Tá? Então, o que está acontecendo aqui, Zé? Então, durante a glicólise, eu vou ter a formação, então, a glicose quebrada em ácido pirúvico. Outra coisa interessante também aqui, ó. Na reação 7, o que vai acontecer na reação 7, Zé?
você tem, então, a produção da niacina, que a gente citou aqui atrás, tá? Na reação 7, com a produção da niacina, ou do ácido nicotínico, como queira, é a mesma coisa, tá? Potencialmente, esse composto libera 3 ATPs. Como duas niacinas são formadas, há uma disponibilidade energética de 6 ATPs. Tá? Então, você tem uma disponibilidade aqui de 6 ATPs potencialmente. Agora, não esqueça... Deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu mudar a cor. Não vou falar nada, não. Vocês são bem espertinhos, então... Eu só... Pode falar. Então, não, eu vou falar. Vou até escrever aqui. Aí, eu vou até mudar a cor. Olha só. Presta atenção aqui agora. Presta atenção. Só que esses 6 ATPs não serão utilizados na ausência de oxigênio ou em meio anaeróbio. Vou colocar igual da prova. Em meio anaeróbio durante a glicólise, tá? Ele não vai ser utilizado durante a glicólise. Presta atenção aqui agora para você não fazer nenhuma bobagem, tá? Pois é necessário a presença de oxigênio para a liberação energética desse composto. Essa aula eu coloquei para gravar aí, né? Acho que eu coloquei, né? Essa aula não podia ter gravado, viu? Essa aula não podia ter gravado. Ó, devia ter deixado sem gravar. Então, olha só. Para liberação energética desse composto. Então, Você colocou para gravar assim. Então, mas é só não disponibilizar que também dá certo. Fácil assim. Ó. Nossa, Zé, não vou falar pra você não. Não, então vamos lá. Eu disponibilizo outra antiga, não tem problema. Sobre respiração. Senão vai escrever aqui igualzinho, tá, aí fica chato. Pois é necessária a presença de oxigênio para a liberação energética desse composto. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Então, nesse caso, o NADH2 deve penetrar na mitocôndria. Não deve penetrar na mitocôndria. Aí, o que vai acontecer? Então, nesse caso, o NADH2 deve penetrar na mitocôndria, tá? Ao passar pela membrana mitocondrial, o NADH2, vou colocar assim, ó, segundo a maioria dos bioquímicos, mantém-se na forma de niacina, tá? Liberando
Mas niacina não é a B, não é a NADH2 BC. mesmo, tá? Mantém-se na Ah, forma de NADH2, liberando 6 ATPs para a cadeia respiratória. Para a cadeia respiratória. Agora, poucos bioquímicos defendem o seguinte: poucos defendem que a niacina, ao entrar na mitocôndria, sofre uma redução energética. Ela vai sofrer uma redução energética e vai formar e transforma-se em riboflavina. Transforma-se em riboflavina. Tá? O que é a riboflavina mesmo? A riboflavina B2. é a B2 e a fórmula dela, então, É FADH2. isso, é o FADH2. Nesse caso, o FADH2 libera, vamos colocar aqui, o FAD não, vai ficar melhor aqui, os 2 FADH2 que são produzidos liberam 4 ATPs para a cadeia respiratória. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Só colocar aqui direitinho. Nesse caso, o NADH2 deve penetrar, mantém-se na forma de niacina, tá? Liberando, vamos colocar aqui, ó, os 2 NADH2, né? Vai ficar certinho aqui. Os 2 NADH2, segundo a maioria dos bioquímicos, mantém a forma niacina, liberando 6 ATPs para a cadeia respiratória. Então, tá aqui. Aqui os 2 FAD libera, então, apenas 4 ATPs. Segundo a última hipótese, Se a Unifenas gosta de economizar papel, ela tá ferrada com você nessa prova. o João Batista sempre reclama. Segundo a última hipótese, há um decréscimo de 2 ATPs ao longo da respiração. Então, há um decréscimo de 2 ATPs ao longo da respiração e a quebra final da glicose levaria à formação de 36 ATPs. Então, aí seria 36 ATPs e não 38 ATPs, por causa dessa mudança. O mais desafiador para vocês é o seguinte: se você pegar todas as aulas que a gente viu até aqui sobre respiração celular, pegar os textos, etc. Tal, o corpo básico está no texto, mas só que cada texto é um texto diferente. Isso que é o mais, assim, estimulante. Não é a mesma coisa, assim, eu dei não sei o quê. Falando isso, na mesma coisa, ontem vocês boicotaram a aula do Marcelo, hein? Ele ficou louquinho. Negócio, eu vi lá e colocando lá, não sei o quê. Pois é, a única pessoa que estava na aula dele era eu. A única que ele riu da cara. Mas ontem ele não deu aula?
Não, ontem eu não assisti, não. A aula passada só. Eu não assisto a aula dele desde quando ele riu da minha cara. Eu faço aula particular. Então, mas aí ele falou, aí colocou lá, não tem aluno. Falou, ué, mas como que não tem? Tem poucos alunos, mas aluno tem, né? Então, Alunos ausentes. É porque ninguém assiste a aula dele. não, na verdade, quem está faltando hoje é o Vinícius, Hoje tá faltando Vinícius e a Giovana. a Giovana que não está hoje também, É. que eu vi. Ó, então você tem aqui, ó, segunda última hipótese, então é um decréscimo de 2, então perfazendo 36 ATPs. Agora, uma coisa que você não pode esquecer aqui também, é a inibição alostérica, né? Para a gente fechar essa parte aqui da glicólise. Vou colocar, tem outra cor aqui, não tem problema. Então, o que que ocorre durante o processo que a gente chama de inibição alostérica? O que vai acontecer aqui durante a inibição alostérica? Não esqueçam disso. Essa inibição alostérica sempre cai, tá? A inibição alostérica é uma forma bioquímica para você regular o ATP excedente dentro da célula, tá? Então, é um processo bioquímico que permite a regulagem ou a regulação do ATP excedente no citosol durante a glicose. Então, como é que vai ser estabelecida essa regulagem, Zé? Como é que vai acontecer essa regulagem desse ATP excedente, tá? Então, assim, ó, quando o lucro líquido da glicólise supera 2 ATPs, o que acontece? O ATP excedente inibe a enzima PFK, tá? Bloqueando a conversão da glicose em frutose bifosfato. Então, se ela bloqueia, vai paralisando assim a via glicolítica. Aí você vai ter o que aqui, ó? Aí quando o ATP excedente é consumido, tá? A enzima PFK volta a ser reativada. Após o consumo do ATP excedente, a reativação da enzima PFK. Aí você fala assim, nossa, Zé, mas e aí? E aí, e agora, só para a gente fechar essa aula aqui, deixa eu pegar um negocinho aqui para a gente... Vamos colocar assim, ó. Vamos mudar de cor de novo. Então, a relação entre fotossíntese e respiração. Olha que eu estou bonzinho. Relação entre fotossíntese
síntese e respiração. Eu vou engolir esse resumo. Não, isso aqui tá... Mas eu não vou disponibilizar, você já também, né? O problema é que você já printou a tela, né? Esse que é o problema. Ó, relação entre fotossíntese e respiração. Qual que é a relação? Aqui você vai ter, então, uma equação, tá? Para os dois processos. Então, se você tem uma única equação que representa ambos processos, dependendo do sentido da reação química. Dependendo do sentido da reação química. Assim, são processos interdependentes e complementares. Então, você tem dois processos que são interdependentes e complementares. Na respiração, a partir de compostos complexos, ocorre a formação de compostos simples, com liberação de energia. Então, nesse caso aqui, nós estamos tendo aqui uma transformação exotérmica. Já na fotossíntese, compostos simples, que são CO2 e água aqui, simples, originam compostos complexos, tá? Então, aqui nós temos uma transformação endotérmica. Aí, Zé, o que vai acontecer? Então, agora que como diria aqui, o pulo do gato, né? No início da via glicolítica, o que está acontecendo? Então, no início da via glicolítica, no início da glicólise, acontece o quê? A glicose, sob a ação da PFK, é quebrada em frutose bifosfato. Então, a glicose, sob a ação da PFK, é quebrada em glicose e fosfato. Já na fotossíntese, a frutose a frutose bifosfato, durante o ciclo de Calvin, Benson, origina a glicose. Aí, duas coisinhas aqui.
Duas coisinhas aqui. Nos animais, resumindo aquilo, inclusive, que nós falamos na aula anterior, nos animais, a glicose é condensada, a glicose é condensada no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com polissacarídeo. Tá? Já os vegetais é condensada na forma de amido, que é a reserva vegetal, que também é um polissacarídeo. Ah, então não posso esquecer isso, Zé? Não, não pode esquecer isso. Outra coisa aqui também, ó, você não pode esquecer com relação à formação da glicose. Então, aqui você tem duas situações diferentes. Então, ó, na glicólise, tanto animal quanto vegetal, tá? Na glicólise, a glicose a molécula de glicose sofre uma redução em piruvato, ou que nós chamamos de ácido pirúvico. Já no caso aqui da fotossíntese, já na fotossíntese, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma equisose, que é um composto estável, vamos colocar assim, já na fotossíntese. A equisose formada pelo, vamos colocar aqui, ó, formada pela enzima rubisco, representa um composto instável que é quebrado em duas trioses. E essas duas trioses, como a gente já falou, é o PGAL, PGA primeiro, tá? A redução, desidratação desse composto origina os dois PGAL, tá? Que são os precursores da molécula de glicose. Durante o ciclo de Calvin-Benson. Então,
Isso aqui é mais do que necessário para vocês, porque a gente está fazendo aqui uma relação, tá, entre a fotossíntese e respiração celular. Então, são reações complementares. Ah, mas eu tenho que saber disso? Tem. Aí, nós vamos colocar aqui já para a próxima aula. Você tomar um cafezinho aí, né? Vamos colocar aqui, ó, ciclo dos ácidos e carboxílicos. Isso você vai dar na próxima aula, né? Isso. Tá. O ciclo de Krebs. Deixa eu parar aqui para a gente saber onde estou parando. Vou salvar aqui, está no meu documento lá no metabolismo dos carboidratos e respiração celular. Tá ficando top esse resumo. Isso aqui eu já vou liberar para vocês aí. Vou ver se já está aqui, já dá para liberar. Vou liberar aí, deixa eu ver se vai dar já direto. Vai dar aqui. Análise de trabalho, metabolismo dos carboidratos. No pasta total, eu acho. Metabolismo. Deixa eu ver se vai dar aqui já. Ó, eu liberei aí, ó. Vai entrar Tá, aí agora, ó. Olha aí. Já deve estar entrando. Carregou aí, né? Entrou. Então, beleza. Esse tem o metabolismo dos carboidratos. Bom, acho que por hoje rendeu um pouquinho, né? É bom que Um pouquinho, meu querido. tratou de um ponto de vista um pouquinho diferente, assim, né? Ficou legal. Ficou top. Adorei. Eu espero amanhã ter mais dicas de puxa-tapete. Né? Amanhã vamos puxar o tapete na parte de ácidos carboxílicos, entendeu? De aldeído, exatamente dando sequência até, só que na química agora. Dando Ai, sequência nossa, que a química. gente começou. Porque nas nossas aulas aí, elas vai dar para a gente fazer um trabalho bem legal nesse sentido, porque antes de novembro eu acho que não vai ter mesmo, né? Prova, né? Então, assim, Não. a gente vai ter tempo para tratar dos detalhes mesmo agora. Primeiro Eu tô bimestre. adorando. Nossa, ter mesmo matéria o ano inteiro tá ótimo. Porque assim, no primeiro semestre a gente tratou da matéria de forma abrangente e universal, né? Agora a gente pode entrar nas particularidades da matéria, certo? Então isso é legal. Vou cortar aqui a gravação.